Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que tudo que temos e tudo que somos veio do Senhor. Cuide, Senhor, proteja, abençoe, multiplique. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Entregamos a Ti, Senhor, nossas preocupações, aquilo que nos anseia, aquilo que não conseguimos resolver e pedimos um milagre do Senhor. Libera do Teu favor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre essa semana que está iniciando e que possamos ser guiados pela Tua doce voz. Meu Deus, mais do que bênçãos, mais do que riquezas, nós queremos a Tua presença na nossa vida. Jesus, nós chamamos a Tua presença. Invocamos o Teu poderoso nome, Jesus, aqui nessa oração. Vem sobre nós. Nos rendemos a Ti totalmente. Nos rendemos a Ti. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Cremos em Ti. Cremos em Ti. E no Teu nome, Jesus, nós quebramos agora todo tipo de investida das trevas contra nós e contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a vida dos nossos filhos e declaramos a Tua bênção sobre nós. Glórias ao Teu nome, Jesus. Diga assim comigo. Sempre declare essas duas bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Aprenda a fazer essa oração. Diga assim: Senhor, guarde os meus filhos por onde eles andarem e que os meus filhos sejam cheios da presença do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ensinei para você uma oração. No final nós vamos fazer uma oração profética por essa semana. Então quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, fique aí até o fim. Nós estaremos apresentando, consagrando a semana que estamos para começar hoje. Amém? E Deus me deu uma palavra muito poderosa para compartilhar com você e vai te ajudar a vencer muitos desafios. Vai ajudar você a superar grandes coisas. Escute esse testemunho da Márcia. E a Márcia escreveu assim: A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fui curada de pólipos biliares, de esteatose e também de glaucoma. Fiz exames para comprovar. Participei das campanhas e obrigado. Eu sou de Manaus. Deus te abençoe, ô Márcia. Deus é fiel. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele cura, Ele faz milagres, Ele é maravilhoso. Amém? Escreve aqui nos comentários: Jesus é maravilhoso. Declare, glorifique o Senhor através do seu comentário. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em Marcos capítulo 2, verso 15. Marcos capítulo 2, verso 15. Eu quero falar hoje como vencer os críticos mais vorazes. Como vencer os críticos mais vorazes. Todos nós, em uma etapa da vida ou em outra, vamos ter que lidar com os críticos, com mentiras, com difamações, e isso faz parte da vida. É impossível você cruzar aqui por essa vida sem ser criticado, sem alguém apontar o dedo para você, sem alguém lhe rejeitar ou olhar torto, ou até mesmo querer descredibilizar você. As pessoas, elas vão tentar. No entanto, nós precisamos ter princípios e usar as ferramentas que Deus nos deu para vencermos todo tipo de maldade e de oposição contra nós. Saiba que seus críticos mais vorazes também
podem estar sendo usados pelas trevas para tentar bloquear ou impedir o seu destino. Só que os críticos, eles batem mais forte em você do que em qualquer tipo de repercussão. Sabe por quê? Porque o objetivo de um espírito crítico é lhe desfocar do seu propósito, do seu caminhar com Deus, quebrar o seu ritmo. Não me lembro se foi há um domingo atrás ou 2 domingos atrás que eu falei muito sobre ritmo. Que o inimigo sempre tenta quebrar o ritmo que a gente está. E ele usa os críticos para fazer uma investida contra nossas vidas. E isso acontece com todos, não acontece só comigo, acontece com você, acontece com seu vizinho, acontece com qualquer pessoa. Agora, você tem que entender, existem níveis de crítica, certo? E você tem que compreender o seguinte, você é criticado à medida do tamanho do seu propósito e do destino, do barulho que você está fazendo. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa, por exemplo, que ela não exerce uma grande influência na sua geografia, nas pessoas que estão ao redor dela, ela vai ter crítica também, mas não na intensidade de uma pessoa, por exemplo, que é um prefeito, que é um governador, que é um presidente, que é um pastor que cuida de uma comunidade, que é uma celebridade, ou uma pessoa influente, ou um jogador de futebol, certo? Vão ser níveis totalmente diferentes. Porque eu creio que é tudo por porcentagem. Então, se você é conhecido por meia cidade, é meia cidade que dentro daquela meia cidade que te conhece, então tiramos ali 10% que vão te criticar. Talvez nem isso. Agora, se você é conhecido a nível de estado, ou a nível nacional, ou a nível mundial, certo? Você vai ter outros níveis de críticos e vai ter muito mais crítica também. Mas olha o que está escrito aqui em Marcos capítulo 2. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido. Ou seja, Jesus estava sentado numa mesa para uma refeição e ele não estava ali só com discípulos, ele estava ali com admiradores, ele estava com simpatizantes e ele estava ali também com os críticos. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus estava numa refeição, sentado com as pessoas, não estava fazendo nada errado, mas quem estava na mesa olhou para Jesus e começou a julgar, começou a criticar, começou a falar baixinho. Por quê? Porque Jesus era alguém muito conhecido. Jesus estava fazendo um grande barulho. E quanto maior o barulho que você for fazer, mais crítica, mais desafeto, mais inveja você vai atrair. Eu anotei algumas situações onde Jesus foi criticado. E eu listei elas aqui só para você ver como Jesus, mesmo sendo totalmente bom, generoso, filho de Deus, o Criador, os homens não o interpretaram bem. Jesus foi criticado por ter aceitado Maria Madalena entre os seus discípulos. Jesus foi criticado por ter deixado que uma prostituta lavasse seus pés. Jesus foi criticado por ter jantado na casa de um coletor de impostos. Jesus foi criticado por curar aos sábados. Jesus foi criticado por dizer a verdade sobre textos bíblicos. Jesus foi criticado por ensinar aos samaritanos. Jesus foi criticado por não lavar as mãos antes de comer. Jesus foi criticado por perdoar os pecados dos outros.
E Jesus foi criticado por ser quem ele era, o Cristo. Quem ele é, o Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele sabe bem pelo que você passa. É impossível uma pessoa ser bem-sucedida e não ser criticada. Esses dias eu vi um bilionário sendo muito criticado. Sabe, há pessoas que, quanto maior a influência delas, maiores são as críticas. Pode ser um filantropo, pode ser uma pessoa assim, muito tranquila, muito boa de coração. Ela vai ser criticada por ser boa demais. Ela vai ser criticada por ajudar demais. Porque o mundo que nós vivemos, ele se incomoda com algo que ele não tem. É por isso que um crítico é uma pessoa que acha você mais interessante que ele mesmo. É por isso que ele está batendo em você, lhe atacando, lhe criticando, discordando. Você sabe que discordar faz parte da vida. Agora, a partir do momento que você usa a foto de uma pessoa, a partir do momento que você fala do nome dessa pessoa, que você critica essa pessoa num tom difamatório, você está sendo injustiçado. Então, nós temos que entender que a crítica com a injustiça, ela traz sérios problemas. No entanto, o maior problema tem aquele que está criticando. Por quê? Porque ele está expondo uma fraqueza. Porque o crítico não está falando de você propriamente, ele está falando de quem ele é. Ele está falando, sabe, de algo que está incomodando ele. É por isso que o crítico, ele pode estar sendo injusto com você e isso pode, sabe, de alguma maneira te entristecer. Não investigue opiniões de quem não aprendeu. Porque às vezes você fica, sabe, pensando num comentário que foi feito, em alguém que lhe olhou torto, ou quando você sabe que alguém falou mal de você e você fica com aquilo na cabeça. Pare de investigar isso, porque você está se comunicando com uma pessoa, você está tentando entender algo com alguém que não aprendeu o que você aprendeu. Ou seja, essa pessoa, na verdade, ela não tem a luz que você tem sobre isso. Então nós temos que ter cuidado para não deixar essa crítica ter algum poder sobre a nossa vida, esse crítico ter algum poder. A crítica machuca. Mas quando você analisa a credibilidade dos seus críticos, sabe? Toda a dor vai embora. A credibilidade deles. Porque às vezes a pessoa não critica só você, ela critica também uma lista grande. E sabe por quê? Porque ela está ganhando a base da crítica. Alguns ganham a base da crítica e ganham muito a base da crítica. E sabe, há pessoas que muitas vezes te criticam no teu trabalho porque eles estão querendo ganhar amizades, estão ganhando relacionamentos. Alguns usam a crítica destrutiva, a crítica difamatória, para de alguma maneira, sabe, crescer a base da sua crítica. Crescer, ela quer ser vista, ela quer ser observada como alguém melhor do que você. Mas assim como Jesus foi criticado, nós não podemos esperar diferente de nós. Nós também seremos criticados. Agora, como vencer o crítico? Silêncio é uma das armas, certo? Você procurar meios legais também é uma das armas. Agora, algumas coisas é melhor você manter o silêncio. Porque quem justifica você é Deus. E às vezes você, sabe, ganha uma causa de um crítico ou alguma coisa assim, mas, sabe, aquilo... Tem coisas que é melhor entregar para Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo tem problema com pessoas que têm sucesso.
O mundo tem problema com pessoas que se destacam. E isso não acontece só no Brasil, gente. Sabe, é só você dar uma olhada no mundo que nós vivemos, porque o mundo hoje está todo conectado, você vai ver os mesmos problemas que a gente enfrenta aqui, se enfrenta na Europa, se enfrenta em Portugal, nos Estados Unidos, qualquer lugar. As pessoas vão criticar. Em qualquer lugar do mundo, até no lugar mais educado do mundo, as pessoas vão criticar. Porque isso faz parte da natureza do homem. Sabe? Encontrar alguém mais interessante do que ele e começar a atacar aquela pessoa. Daí você diz assim, puxa, mas eu tenho dificuldade de lidar com isso, com as críticas. Bem, Jesus passou por isso. Peça ajuda para ele, peça força para ele. Porque o objetivo do crítico é lhe desfocar. O objetivo do crítico, um dos objetivos, na verdade, é desfocar você da sua missão, sabe, da sua intensidade, da sua entrega. E um detalhe, quando pessoas que não têm maturidade emocional, elas não conseguem lidar bem com as críticas. E isso acaba muitas vezes impedindo elas de continuar fazendo o que elas estão fazendo. É isso, o diabo quer que você pare de fazer o que você está fazendo. Porque eu acredito que eu posso discordar de um pensamento, eu só não posso expor uma pessoa. Eu posso discordar do pensamento de alguém, eu só não posso expor aquela pessoa, porque isso, além de ser uma coisa errada, certo? É uma coisa que vai trazer algum tipo de prejuízo para mim. Então, o silêncio é uma das armas, a oração, colocar isso nas mãos de Deus, sabe? Porque não existe ninguém, a Bíblia diz que pode se compadecer da gente como Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele vai a Deus, ele é a nossa conexão com Deus, Jesus. Ele vai se compadecer do seu problema porque ele passou por isso. Então apresente a crítica, apresente os críticos, apresente tudo a ele. E não deixe que seu foco seja quebrado. Ninguém pode arrancar de você a menos que você permita o que Deus colocou no seu coração. Então não pare por causa dos críticos, não pare por causa da crítica. Se Jesus, numa mesa, comendo, ele foi criticado por estar comendo com as pessoas, quanto mais nós. Agora, não deixa de viver a vida de Deus, não deixa de ser feliz, não entrega a tua alegria para os outros, porque é isso que o diabo tenta através da crítica, é arrancar nossa alegria, é arrancar, sabe, o nosso prazer de fazer algo. Então mantenha teu foco em Deus e também se afaste, sabe, daquilo que pode corromper o seu coração. Às vezes é melhor nem ficar vendo notícia, nem ficar vendo aquela pessoa da tua família que posta no grupo indireta, direto para você. Às vezes é melhor nem ver. Pega e sai do grupo, vai fazer outra coisa. Mas sabe, se você ficar focado no que vão dizer de você, você não faz nada aqui nesse mundo. Se eu quisesse que não falasse de mim, simplesmente, sabe, desconectaria minhas contas e viveria uma vida lá no meio do mato para ninguém me incomodar. Mas isso não é a vontade de Deus para a minha vida, não é a vontade de Deus para a tua vida, não é a vontade de Deus para ninguém. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso e a lidar com fé em Deus, lidar descansando no Senhor, na justiça do Senhor. E também o crítico, você conhece não só a crítica do que ele está falando, você vai conhecer quem ele é. Exatamente. Porque uma pessoa que está acostumada a criticar os outros é uma pessoa que está falando dela. Entenda isso. O crítico fala dele mesmo, às vezes até da sua incapacidade. Mas ele tem que encontrar alguém, sabe, para bater, porque ele está falando de algo que ele não consegue. Então, é muito interessante quando você começa a perceber as coisas como elas são. Você consegue perceber as coisas como elas são. Então, para de te abater, né, com a crítica com a tua família, a crítica no teu trabalho, a crítica nos teus amigos, a crítica na igreja, sabe? Vai ter que tirar isso aí de letra, porque isso é uma etapa que você está vivendo da vida. Continue. Deus vai te honrar ali na frente. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E você que não participou da oração de hoje de manhã, por que não participou? Deixa eu falar para você. Nós vamos começar uma campanha amanhã chamada Carta para Deus.
tá? Essa é uma carta para Deus. Você vai escrever de forma específica os seus pedidos de oração. Então você vai pedir a Deus, você vai pedir, você quer um filho, você quer engravidar, você vai colocar, Senhor, eu quero muito engravidar, eu quero, daí você coloca, inclusive, o que você deseja, certo? Você quer casar, Senhor, eu quero casar com uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que serve a Deus, você vai especificar para Deus, amém? Essa carta para Deus aqui, ó, você pode baixar ela gratuita, tá? É um presente nosso para você lá no meu site www.vinicius17.com.br. Você pode imprimir essa carta, tá? Imprime ou pede, manda para alguém imprimir para você, ok? Olha só, a carta para Deus. E cada vez que você participar, você vai marcar aqui embaixo para você não se perder no propósito. São 14 dias que nós vamos estar orando. A Bíblia diz: e tudo que pedides em oração, crendo, o recebereis. Deus é um Deus de detalhes. Peça para Deus o emprego dos seus sonhos. Peça para Deus a salvação de todos a sua casa. Especifique, Senhor, eu quero que o Senhor salve o Márcio, que o Senhor salve o meu filho, Cauã, e aí por diante. Você vai colocar tudo aí, tudo para Deus, você vai escrever, ok? Então, você pode baixar gratuitamente essa carta para Deus e todos os dias nós vamos colocar diante de Deus essa carta. Amém? Por 14 dias, na oração das 6 das 18 horas. É um propósito. Seja específico na sua carta para Deus. Deus é um Deus de detalhes, tá bom? E ó, também hoje até meia-noite encerra, né, o nosso combo de devocionais. Quem levar o devocional 1, o devocional 2, ou 2 desse, ou 2 desse, nós vamos mandar junto esse caderno dos sonhos, tá? Quem adquirir até a meia-noite de hoje. O que é esse caderno dos sonhos? Você vai anotar toda a experiência que você tem tido com Deus aqui dentro. Para você não esquecer, porque tem certas coisas que Deus nos fala, tem coisas que Deus nos fala que não fazem sentido na hora, mas vão fazer sentido lá na frente, tá? Então, escreva as suas experiências, é um presente nosso para quem adquiriu o combo, tá bom? Até a meia-noite de hoje, está valendo e tenho certeza que você vai gostar muito, certo? Está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Inclusive lá no site você pode baixar a carta para Deus e ter essa carta aí para você, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti por todos os livramentos que nós recebemos nessa semana. O Senhor é um Deus bom e oramos para que o Senhor dê livramento também, Senhor, a tudo aquilo que está programado no mundo espiritual contra nós ou contra a nossa família. Desfaça os planos do inimigo, Pai. Quebre a arma forjada, o laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos guarda, Pai, a nós e a todos da nossa casa. Também oramos para que a paz, a harmonia, a alegria do Senhor entre no nosso lar. E que a abundância de Deus, a fartura, a provisão especial do Senhor entre na nossa vida e na nossa casa. Oramos, Senhor, consagrando cada dia dessa semana, cada hora dessa semana, cada reunião que teremos essa semana, cada compromisso que teremos essa semana, o nosso trabalho, a nossa família, a escola dos nossos filhos. Pedimos a Tua bênção, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Afasta de nós os perigos, Pai. Afasta de nós a maldade, a inveja. Quebramos toda crítica,
todo tipo de inveja, tudo aquilo que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Senhor, intervém na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Oramos apresentando a Ti, Pai, tudo aquilo que traz inquietação ao coração. Leva embora a inquietação, leva embora a ansiedade e traga vitória para essa vida, Pai. Eu oro por céus abertos, por milagres de Deus tocando a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você foi abençoado nessa oração, você vai ser usado por Deus agora para compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Manda aí para grupos, para amigos, compartilha nas redes sociais. O que nós fazemos acontecer aos outros, Deus faz acontecer na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.